vim conversar com vocês. Aproveitei que eu tava num dia de gravação, que eu tava bonita, com a maquiagem boa, né? A pele não tá tão boa porque eu tô meio gripada, meio com a imunidade baixa, mas resolvi aproveitar minha maquiagem para conversar com vocês. E eu quero fazer eu quero fazer desse primeiro vídeo um vídeo de conteúdo sobre como se tornar um comissário de bordo. Porque as pessoas chegam até mim todos os dias com esta indagação. Como que eu, Teacher Lari, viro comissária de bordo? Perfeito? Então, eu vou te ensinar aqui algumas coisas sobre como se virar comissário de bordo, por onde que você vai começar, o que que você tem que fazer, porque tem muita informação hoje na internet. E tem muita informação hoje na internet de gente que nunca voou. Então, eu já vou começar esse vídeo fazendo esse primeiro alerta. Primeira coisa que você precisa quando você vai resolver um problema, né? Um problema entre aspas, vamos supor, eu tenho um problema para resolver. Agora eu estou sonhando, estou com planejamento e acho que pode ser muito bacana para mim esta carreira. Então você concorda que é um problema que eu tenho que resolver? O que que você faz quando você tem um problema para resolver? Essa ideia, eu não lembro exatamente de que livro que é, mas eu leio vários livros e este livro, se eu não me engano, do Daniel Goleman. Tô olhando aqui no meu celular justamente para ver se eu acho a anotação. Ele é do Daniel Goleman. E eu acho que é do livro, não é do Inteligência Emocional, eu acho que é do livro Foco, se eu não me engano, mas eu posso estar enganada. Porém, contudo, todavia, eu aprendi isso em algum livro e eu estou passando e essa informação está na minha cabeça e agora eu vou passar essa informação para você. E eu espero que ela gere conhecimento e que você coloque em prática e tenha sucesso na vida, porque é por isso que eu faço o que eu faço, certo? Eu dou aula na internet, eu sou professora há muito tempo, na verdade, eu sou professora desde 1998, né? Faz bastante tempo, por isso que eu tô rindo, né? Porque quando eu escutava meus professores falarem assim, faz 27 anos que eu dou aula, eu falava, meu Deus, como ele é velho, né? Mas sim, o tempo passa pra todo mundo, né, gente? Graças a Deus. Então, desde 1998 eu dou aula. Então eu leio muita coisa, eu estudo muito, eu gosto, e a minha missão realmente é essa, fazer com que eu passe conteúdo para que você transforme isso em conhecimento e coloque em prática e tenha uma vida melhor, mais próspera e mais abundante. Por quê? Porque é o que eu gostaria de ter e eu não tive. Essa é a verdade. Então, eu tive que descobrir sozinha isso aqui que eu tô passando para você e believe me, descobrir sozinha não é nada legal, porque a gente demora mais tempo, tempo é dinheiro, né? Tempo não é uma das coisas mais importantes que você tem na sua vida. Tempo é a única coisa mais importante que você tem na sua vida. É isso, porque o tempo não volta atrás, o tempo não se recupera. Então, time is the only asset that you actually have in your life. Então, eu preciso te passar essas informações, porque faz parte da minha missão de vida, do meu propósito como professora, já que eu sou professora há tanto tempo assim. Então vamos lá, gente. Para você ser comissário de bordo, o que que você precisa fazer? Se você quer voar fora, que foi o caminho que eu fiz, e foi um caminho que eu fiz doneida, essa é a verdade. Do nada não, porque eu já estava procurando um caminho para parar de pagar boletos e sofrer na minha vida, essa é a verdade. Os boletos iam aumentando, a minha motivação ia diminuindo e minha vida estava um inferno, né? Então, não foi do nada, eu estava buscando uma coisa. Então, eu vou te contar primeiro a minha parte da história, para você depois tirar suas conclusões, tá? Eu comecei voando fora. Por quê? Porque eu tinha duas coisas que eu não sabia que me facilitavam e que seria tudo que eu precisaria para passar em uma seleção de companhia aérea e ganhar mais de R$ 18.000 por mês. Eu tinha inglês e autoconhecimento. Essa é a verdade. Então, hoje você não precisa ter curso de comissário para ser comissário de bordo. E pasme, quando eu voei na Azul, muitos colegas meus não sabiam disso. Muito doido, né? Porque a gente faz parte de um mercado que aqui no Brasil quer que você faça curso disso, curso daquilo, e o cara tá te vendendo curso o tempo todo. Então ninguém chega pra você numa escola de aviação e fala assim: ó, você nem precisa do curso. Óbvio, né, gente? Então, muita gente que já voava aqui no Brasil nem sabia, né? Nem sabia. Eu comecei voando fora e depois eu fui voar na Azul. Por quê? Depois eu te conto. Não sei se vai ser nesse vídeo ainda. Tô marcando aqui o tempo desse vídeo que eu não quero também que seja muito longo, mas também não quero que seja muito curto.
É justamente porque eu estou nessa rede social por causa disso, porque eu quero alongar os meus papos com você, né? Porque na outra rede social eu não posso, é tudo curtinho. E como eu gosto de conversar, como eu sei que você também gosta, por isso que você me segue. Você gosta de ler livro, como eu, né? E de ter conhecimento dessas coisas, de livro, da vida e tal. Então eu sei, por isso que a gente tá aqui. Então não sei se eu vou falar sobre isso hoje, mas enfim. Eu comecei porque eu tinha inglês e eu tinha autoconhecimento. Eu não sabia que o autoconhecimento ia me ajudar. Não sabia, tá? Mas uma louca que trabalhava comigo dando aula de inglês falou um dia: Ai, vamos. Por que que você não vai na entrevista no Open Day da Emirates comigo? E eu perguntei duas coisas: o que que é Open Day e o que que é Emirates, porque eu não fazia a mínima ideia. Eu nunca sonhei em ser comissária, eu nunca fui atrás disso. Eu estava indo atrás de outras coisas. A minha meta era ter uma casa melhor, era poder ter um carro, era poder parar de pagar boleto e eu queria poder não ter que ir no supermercado olhando o preço das coisas. Eu queria poder ter uma vida melhor com a minha família, poder ir pra praia sem ter que olhar o cartão de crédito. Imagina, nem pra praia eu podia ir, que o meu cartão de crédito, imagina, meu cartão de crédito é pra fazer compra do mês, era pra comer, entendeu? Então eu queria isso, eu estava em busca disso, eu achava que eu tinha um karma. Eu falava, meu Deus, eu tenho um problema. Ou você nunca pensou isso também? Eu sou a única louca que pensei sobre isso. Eu falei, meu Deus, eu não consigo um trabalho bom, um trabalho que me dê estabilidade. Eu devo ter um problema, um karma com o mundo do trabalho. Eu acho que você também. Escreve nos comentários depois se você também pensa dessa maneira. E eu comecei a ter, a ir atrás de muito autoconhecimento, através de inteligência emocional, através de inteligência espiritual, através de. Depois eu fui descobrir a inteligência relacional, mas isso também é outro papo. Mas eu fui atrás de coisas que pudessem fazer eu entender por que que eu era do jeito que eu era e qual que era o meu problema, porque eu achava que eu era um problema, né? Isso também vai ter outra pauta em outro vídeo também. Tem várias coisas que você acha que é um problema seu, mas que não é um problema, na verdade. É quem você é. E isso passa pelo autoconhecimento. E isso bloqueia as nossas vidas. Eu vou te dar um exemplo. Tem gente que chega pra mim e fala assim: Ah, eu acho que eu sou muito tímido. Não, na verdade você não é muito tímido, é o teu jeito, é a sua natureza, né? Então eu sou analista de temperamentos, eu me transformei em analista de temperamentos também por causa disso. Por exemplo, as pessoas sempre falavam muito pra mim assim: Ai, você é muito alegre, você tá rindo o tempo inteiro. E eu falava, putz, eu me julgava por isso, entendeu? Mas na verdade, esta é a minha esse é um dos meus maiores talentos, entendeu? Então, eu sou positiva de talento, eu sou sanguínea de temperamento, então tudo isso tem a ver com quem eu sou. Eu sou assim, meu olho é marrom, ele não vai mudar. Então, a minha natureza é essa. Só que quando às vezes as pessoas falam isso pra você, você se julga, você acha que você tem que mudar, você acha que não vai conseguir o que você quer porque você é do jeito que você é. E isto não é uma verdade. E se você continuar aqui comigo neste canal, que eu não sei se vai dar certo ou não, se esses vídeos vão continuar ou não, mas enfim, tô gravando aqui e você vai descobrir, porque isso faz parte de mim e uma hora ou outra eu vou falar sobre isso. Então, gente, eu estava em busca de um trabalho melhor, de uma vida melhor. E eu acredito em sincronicidades. Eu acredito em Jung, eu estudo muito Jung. E eu acredito mesmo em sincronicidades, eu acho que tem tudo a ver. E se você não sabe do que eu tô falando, Jung, ele tem um livro que se chama Sincronicidades, depois você dá um Google e vale a pena ler. É difícil, mas vale a pena um dia na sua vida, antes de você morrer, você lê. Então, eu estava nessa busca. Eu não estava procurando por vaga em companhia aérea, mas eu estava com metas bem estabelecidas do que eu queria e do que eu não queria mais. E também não saber o que você quer mais é decisivo para a sua vida no mundo do trabalho, dos relacionamentos, da saúde. E aí, eu falei para essa minha amiga que eu ia com ela, porque dela, ela respondeu para mim. Eu falei, o que que precisa, né? O que que é Open Day e o que que é Emirates? Ela falou, é um dia, aqui no Brasil era Open Day ainda na época. Se você também não sabe o que é, continua no meu canal que você vai descobrir uma hora ou outra. Então, é um dia aberto que a Emirates vai lá, faz entrevistas com os clientes, né, com os candidatos. E Emirates era essa grande companhia aérea que ela falou que, é uma das maiores, que era uma das maiores companhias aéreas do mundo. Obviamente que eu cheguei em casa, dei um Google e sim, ela apareceu. E aí eu falei pra ela assim, mas aí fiz duas perguntas. De novo, eu falei, quanto que ganha e o que que precisa? Aí ela falou assim, ganha mais de 18 mil reais por mês e precisa falar inglês. E deu risada. KKKKK. Por quê? Porque a gente era professora de inglês juntas, a gente era teacher juntas numa escola, que a gente ganhava 1.000 reais para trabalhar das 6 da manhã às 3 da tarde. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uma, duas. Eu ficava lá 3 da tarde, com o horário do almoço.
E aí a gente deu risada. Eu falei, tá, a única coisa é. Bom, só pra você saber, neste momento da minha vida, se você me oferecesse R$ 5.000 por mês pra caçar jacaré no Mato Grosso, eu iria. Porque lembra, eu tinha algumas metas. Então, qualquer coisa que eu faria pra alcançar essa meta, eu iria. De tanto desespero que eu tava. Eu já tava com 30 anos de idade. E aí eu falei pra ela, putz, eu não tenho dinheiro pro ônibus, né? Eu cheguei em casa, conversei com meu marido. Mentira! Na verdade, eu cheguei em casa e eu dei um Google. Porque como eu tava muito pé com o meu trabalho, eu buguei assim, ó. Eu falei, cara, eu não quero mais. Eu fiz um raciocínio na minha cabeça. Eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar em escolas pequenas de inglês. Eram grandes franquias, né? Que em Curitiba tem muitas franquias, eu sou de Curitiba. Mas são escolas que são pequenas. E eu falei, não, eu não vou mais trabalhar para pequenas empresas. Eu vou, acho que, para um outro caminho. Eu vou tentar empresa grande. E eu cheguei em casa naquele dia e eu googlei. Eu tava com muita raiva, mas muita raiva, eu tava muito indignada, assim. Eu googlei assim, ó, com bastante raiva no teclado. Eu googlei assim, ó, maiores empresas do planeta Terra. Sei lá, do universo, eu coloquei assim, sabe? Falei, eu quero trabalhar numa empresa grande, chega, tô de saco cheio. E aí apareceu uma lista de grandes empresas do planeta Terra. E uma delas era a Emirates. Eu falei, nossa, que coincidência. Que sincronicidade, talvez, né? Falei, então, talvez tenha mesmo que eu tenha mesmo que ir para esse tal de Open Day. Falei com meu marido, contei as moedinhas e fui, o resto da história, passei de primeira. Minha amiga não passou. Então, eu comecei ali a me questionar, o que que eu tinha que minha amiga não tinha? Muitas pessoas acham que só o inglês faz diferencial, mas o inglês não é nem um diferencial. O inglês não é um diferencial. O inglês não é um diferencial. Por quê? Porque você está indo numa entrevista de companhia aérea que fala inglês. É igual você ir numa entrevista de emprego aqui no Brasil que fala português. Alguém vai julgar o teu português? Sim, mas não é este o ponto, você entende? E aí eu comecei a me questionar essas coisas ali. Claro que com o tempo eu descobri que o que eu tinha era pulso firme para responder as perguntas, entendeu? Porque eu tinha 30 anos de idade. E uma das primeiras coisas que você tinha que fazer naquela época no Open Day é fazer o CV drop-off, ou seja, você ir lá na frente, numa mesa, tem os recrutadores ali. Na verdade, não era uma mesa, acho que eles ficavam de pé, na verdade, nessa mesa. E aí você ia ali e entregava o seu currículo. E era um Open Day, era assim, eram 200 e poucas pessoas, porque era um dia aberto, então ia todo mundo que estava afim de trabalhar na Emirates. Então era muita gente, muita gente. E eles estavam num auditório. Não era um auditório, era sala assim de eventos num hotel. E aí, quando a pessoa ia ali entregar o currículo, e as outras pessoas, né? Obviamente, as outras pessoas queriam ouvir o que o recrutador estava perguntando, então ficava um silêncio, assim, muito, tipo silêncio de funeral, assim, sabe? Sabe, silêncio de velório, assim? Para escutar, né? Porque quando fossem a vez delas, elas saberiam mais ou menos quais eram as perguntas. Então ficava todo mundo muito em silêncio. E aí eu entreguei o meu currículo, eu lembro que o recrutador, o Marcelo, olhou pra mim e falou assim: How old are you? Eu falei, I'm 30. Nossa, quando eu falei que eu tinha 30 anos, tipo, o auditório ali, ó, a sala, os participantes, os candidatos, fizeram tipo, tipo um barulho assim, que não terminava. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Porque lembra que eu não sonhava em ser comissária? Então eu não tinha nenhuma limitação na minha cabeça. Não tinha nenhuma limitação na minha cabeça. Eu fui linda, maravilhosa, né, com noção. E eu não sabia do que as pessoas estavam falando ali. Aí eu olhei assim, ele fez uma cara pra mim, eu falei, não tô entendendo nada. Aí ele falou assim, Are you married? Eu falei, Yes, I'm married. Nossa, de novo ali, auditório, tipo, né? Falei, gente, mas o que que aconteceu aqui? Aí ele falou, você tem filho? Eu falei, tenho. Yes, I have a child. Nossa, o povo também surtou. Eu falei, gente, eu não tô, né, comigo aqui dentro. Assim, eu falei, não. E por que que você quer ser comissária e tal? Falei pra ele. Eu falei, não, na verdade, eu não sonho em ser comissária, mas eu quero trabalhar numa grande empresa. Falei bem assim. Falei, é real? Quero uma grande empresa, porque eu tenho muitos talentos. Daí eu me vendi. Daí naquele momento ali, ó, não tinha nervosismo, não tinha nada, tinha eu me vendendo. E eu descobri que isso é autodesenvolvimento, que isso é autoconhecimento, porque eu já me conhecia, eu sabia os meus talentos, eu sabia o meu temperamento, eu sabia, inclusive a minha inteligência espiritual estava muito em dia. Esse vai ser um vídeo bom, hein? Vai ter vários vídeos bons aqui. Esse vídeo vai ser bom também. E
Isso na Emirates eu comecei a notar com a galera. Eu falei, cara, a galera é bem, né? Os meus colegas, eles são bem preparados. Eles estão psicologicamente, mentalmente muito preparados, fisicamente preparados. E é por isso que eu faço questão de falar que os meus alunos são astronautas e que eles precisam ser astronautas, né? A gente tem uma comunidade astronauta, né, do verdadeiro inglês para comissários, na mentoria. Por que eu considero um astronauta, que era o meu sonho de criança ser astronauta, uma pessoa mentalmente, fisicamente e psicologicamente preparada? Não é verdade? Então, o astronauta não pode surtar, né? Imagina, Apolo, não sei o que lá que se perdeu no lado negro da Lua. Você já imaginou se o cara surta, não consegue fazer matemática porque tá surtado? Não consegue voltar com o foguete pra Lua, pra Terra. Então, isso sempre ficou muito na minha cabeça. E quando eu cheguei lá, isso é realmente muito, muito real. Perfeito, gente. Então, eu fui e fiz várias outras pessoas, né? Treinei várias outras pessoas, como professora, como mentora, neste mesmo caminho, né? Através do inglês e através do autodesenvolvimento. Eu vou ter que colocar um outro timer, porque o meu timer já venceu aqui. E eu quero terminar ainda esta história. Então, esse vídeo vai ter mais alguns minutos, perfeito? E aí, gente, o que que aconteceu? Muitas pessoas também me questionam como que faz para voar no Brasil. Eu não acho que você tem que começar pelo Brasil para depois ir para fora. E eu fiz o caminho inverso. Mas eu fiz o caminho inverso porque eu tinha outras metas, que não veio o caso agora nesse vídeo também. Mas assim, não há necessidade de você voar no Brasil para depois voar para fora. Ah, eu quero pegar a experiência no Brasil para depois ir para fora. Isso, inclusive, pode ser um ponto negativo. Hoje, neste momento em que nós estamos vivendo, no Brasil, a minha experiência como mentora, eu não vejo os currículos de comissários que já estão na ativa serem frequentemente aprovados pela Flyright. A Flyright é a agência que contrata os comissários de bordo aqui no Brasil, né? Que faz a peneira dos comissários de bordo no Brasil para depois passar para a Emirates. Então, eu não acho nem que isso seja um ponto positivo. Hoje, no momento que eu estou gravando, pode ser que isso mude, tá? Porque as coisas mudam, os briefings mudam, né, do RH. Então, pode ser que a Flyright mude de direcionamento. Quer dizer que várias pessoas que vão no Brasil não foram selecionadas? Não, não quer dizer. Mas eu não vejo isso como um impeditivo ou como um diferencial. Isto não faz diferença. Aliás, para as companhias aéreas internacionais, não faz a mínima diferença o que você sabe ou deixa de saber sobre a aviação, porque o foco não é a aviação. Eu quero que você preste muita atenção nessa frase que eu vou te falar agora, porque é um turning point na sua vida. Se você está percorrendo, né, pursuing this career, se você está indo atrás dessa carreira. Não é sobre aviação, é sobre customer service. Pegou essa ideia? Não é sobre aviação, é sobre atendimento ao cliente, sobre o quão bom você tem, quão bom você é e quanto você tem de experiência sobre customer service. Perfeito? Perfeito. Então, falei para você que para voar lá fora, você precisa de duas coisas, inglês e autoconhecimento. Eu te ajudo com essas duas coisas com os meus cursos, perfeito? Inclusive o meu curso de inglês, ele é formatado para você desenvolver o seu autoconhecimento enquanto você estuda o inglês, tá? Me segue aqui que você vai saber como que isso acontece e como que eu desenvolvi isso, que não foi da noite pro dia. E aí vamos então para um outro lado, que é voar no Brasil. Para voar no Brasil, você já tem que começar gastando dinheiro. Lembra que eu fui só com a passagem de ônibus para São Paulo, foi isso que eu gastei. E na verdade não foi um gasto, foi um investimento. Por quê? Porque eu gastei uma passagem de São Paulo que depois me reverteu em um salário de mais de R$ 18.000 e muitos benefícios à minha família e a mim. Então, isso eu vejo como um investimento. Agora, quando eu estou falando sobre ser comissário no Brasil, eu já vejo como um gasto para muitas pessoas. Porque aí só vai ser um investimento depois que você conseguiu passar. E não é todo mundo que vai passar. E o que você vai aprender, eu vejo também como um gasto mais que um investimento, porque não te acarreta mais nenhuma outra coisa. Do que você está falando, teacher? Então vamos lá. Para você começar a se candidatar no Brasil, você tem que ter o que a gente chama de CCT, né? Que é a Certificação de Conhecimento Técnico. Esse nome também eu já não concordo, mas enfim. Vai ficar para outro vídeo também. Tá anotando aí as pautas, né, gente? Tem bastante pauta para fazer vídeo, né? Mas enfim, não é técnica operacional, mas o que você tem que fazer é uma CCT. Você tem que ir lá no ANAC, numa agência de aviação civil, né, que fica sempre num aeroporto.
E aí você vai pedir a sua prova ANAC, você vai agendar a sua prova ANAC. Para você fazer essa prova, você tem que estudar para essa prova. Tem duas maneiras de você fazer isso. Você pode pegar o material que eu sempre dou dentro do meu curso Verdadeiro Inglês para Comissários. São 4 blocos de conhecimento, eu dou de graça lá pro pessoal. Ou você pode fazer um curso de comissário. Perfeito? Lá no material que eu tenho, tem as apostilas, tem os simulados e tem os gabaritos dos simulados também, das provas objetivas, tá? Das questões ali que são questões objetivas. Você pode treinar assim também, porque é pura repetição, tá, gente? Não é um conhecimento técnico, é um conhecimento operacional, é como que abre porta, como é que fecha porta, como é que é oxigênio, como é que é fogo, como é que é isso, como é que é aquilo. Então, é decoreba? É. Muitos haters vão falar e vão criticar isso? Vão. Mas é decoreba. Eu já passei por isso, então eu posso falar. Perfeito? Se você depois, claro que isso se torna um conhecimento, mas depois, se você para de usar, você esquece. Então, e quanto mais você usa, mais você sabe. Então, tá? Você tem que fazer essa prova. Essa prova não é de graça. E esse curso, se você quiser fazer o curso para fazer, eu quero fazer o curso. Faça. Faça. Eu quero fazer o curso. Então você tem que pagar o curso também. Você tem que procurar uma escola de aviação e fazer esse curso. Então você precisa de tempo, você precisa de dinheiro. Perfeito? Você também precisa, para se candidatar numa companhia aérea aqui no Brasil, de CMA, que é a Certificação Médica da Aeronáutica, tá? Essa certificação você faz como? Você procura lá no Google lá uma clínica que faz CMA. Deve ter alguma clínica, às vezes o pessoal que mora no interior fica mais difícil, tá, gente, pra achar. Você, de repente, às vezes você tem que ir pra uma cidadezinha mais, né, uma capital, uma coisa assim. Então é outro gasto que você vai ter. Perfeito? Mas você tem que ter essa certificação médica. Essa certificação médica não é para vida. Dependendo da sua idade, ela tem uma validade, tá? E aí, vamos supor o seguinte: abriu lá vaga numa companhia aérea. Ai, meu CMA venceu. Pois é, você vai ter que correr, fazer outro, porque você tem que estar com o CMA válido, como a gente chama aqui no Brasil, para poder se candidatar para a companhia aérea brasileira. Você entendeu, gente? Então, eu não fiz esse caminho. Eu fiz esse caminho depois que eu voltei para o Brasil, mas eu já tinha outros planos e por isso eu voltei. E aí, depois de um tempo só, que eu fui voar no Brasil. Por quê? Porque eu tinha planos de sim ter a minha empresa, de ter minha escola. Depois eu tive escola física. Hoje eu só dou mais aula online. No momento que você está vendo esse vídeo, pelo menos, eu só dou aula online. Então, eu tinha planos de ajudar as pessoas a fazerem a mesma coisa que eu fiz. E eu me sentiria uma fraude se eu estivesse de verdade ensinando alguém alguma coisa que eu nunca fiz. Então, eu não consigo conceber como que alguém vem na internet e te ensina a fazer algo que a pessoa nunca fez. Eu não conseguiria fazer isso, porque se você chega pra mim e fala assim, ai, como que é voar no Brasil? Eu preciso saber como é que é voar no Brasil. Então, eu fui voar no Brasil com esse objetivo depois, mas eu já tinha voado na EMA, já tinha sido chefe de cabine, e aí depois eu voltei pro Brasil, eu fiquei num ano meio que sebático, entendeu? É sebático que fala? Depois vocês me corrigem aí, porque eu sou meio disléxica, eu inverto as palavras, mesmo porque pra mim é melhor falar em inglês do que em português. Então, eu fiquei nesse ano sabático, que chama, né? Um ano sabático. Fiquei 9 meses sem trabalhar, reformando minha casa. Enfim, gente, eu não queria voar de novo, não queria trabalhar, então eu fiquei meio que realmente cuidando da minha vida mesmo. Coisas que a aviação proporciona a você. E aí, depois só que eu fui trabalhar no Grupo Boticário, aconteceu um monte de coisa na minha vida. Aí, depois só que eu abri minha escola física, tava dando aula de inglês. Eu nunca parei de dar aula de inglês, né, gente? Faz 27 anos que eu dou aula de inglês. O karma é um dharma, na verdade. Depois eu descobri isso com autoconhecimento. E aí, só depois que eu fui trabalhar na Azul. Mas eu me sentiria uma fraude se eu não conseguisse te passar essas duas experiências com vivência, tá? Então, eu hoje posso falar que eu vejo mais como um gasto do que como um investimento. Mas eu também saio da premissa de que nós não podemos perder nenhuma vaga de emprego. Então, todos os meus alunos sabem disso. Eu quero voar, o meu objetivo é ser comissária, então nós vamos nos preparar para todas as vagas de emprego que forem necessárias, vocês concordam? Porque também não adianta você ter curso de inglês, curso de comissário, você ter CCT, CMA, e aí você fala, tá, eu não tenho inglês. Pois é, então agora também 50% das chances do mercado de trabalho acabaram para você, que é o que está acontecendo em 2025, né? Graças a Deus agora, um pouquinho antes de eu estar gravando esse vídeo, a Go abriu novamente data, né? Abriu novamente, né, inscrição e tal, aplicação para vaga. Mas assim, até agora, quem não fala inglês acabou o ano.
porque Emirates e Etihad estão contratando como água jorrando da torneira. E quem mora fora tem Qatar fazendo, porque eu tenho aluno no mundo inteiro que está fazendo Qatar, que é o Walking-in Process, que muita gente também na internet nem sabe o que está acontecendo. Você mora aí na Irlanda, você mora em Portugal, tem muita gente que é da Irlanda, brasileiro que mora em Portugal, Canadá, Estados Unidos, tem um monte de alunos dos Estados Unidos. E às vezes as pessoas nem sabem que tem Walking-in Process da Qatar também, tá perdendo a oportunidade. Buenos Aires teve esses tempos também. Então, é, né? Você tem que ficar ligada com quem sabe do mercado de trabalho. Então é isso, gente. Para você voar lá fora, é isso. Te ajudo também. Em algum lugar no link aqui embaixo desse vídeo vai ter alguma página para você se inscrever, para você ter aí as informações, se inscrever na minha newsletter ou algum evento que eu tô fazendo. Sempre vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreva para você receber meus e-mails, para você receber meus alertas de vídeo. E é isso. E aí, se você for voar no Brasil, você tem que seguir toda essa linha aqui de raciocínio que eu fiz com você. Perfeito? Mas basicamente é isso que você precisa para voar. Internacional, inglês e autoconhecimento, tá? Tem mais alguns outros detalhes também, mas não cabe. Dá para salvar o mundo num vídeo só, né, gente? Não dá para salvar o mundo num vídeo só. Então, basicamente é isso. E para você virar comissária no Brasil, é isso que você precisa, tá? Então, você tem que tirar a sua CCT, tem que fazer o seu CMA e, né, se você for estudar em escola ou não, você tem que decidir. E, obviamente, que você tem que saber inglês, né, gente? Porque, assim, não existe comissário de bordo sem inglês, tá? Todas as companhias aéreas fazem teste de inglês online, perfeito? Então, você vai se candidatar ali, é como se fosse uma página de RH normal. Então, vai ter prova de português, vai ter prova de inglês, vai ter prova, às vezes, de geografia, às vezes tem prova de conhecimento técnico, né? Isso nas nacionais. Então, se você não colar numa mentora que te ensina e que te dá esses updates, você não vai conseguir um score bom e você não vai ser escolhido para essa companhia aérea para você passar para as próximas fases do processo. Então, inglês sempre vai ser um diferencial. Por quê? Por várias razões, mas eu vou te dar uma só agora. 1% da população brasileira fala inglês. Quem tem olho em terra de cego é rei. Então, assim, se é 1% que fala inglês, todas as notas que você conseguir alcançar maior que 99% das pessoas, você já vai estar ganhando sempre. Perfeito? Então é isso, gente. Deixa nos comentários aí. E procura também na descrição do vídeo algum link aí para você se inscrever, para você receber mais informações minhas no seu e-mail ou se inscrever aos eventos que eu provavelmente estarei fazendo, tá bom? No decorrer aí do ano, né, da minha jornada como professora.